Olá, bem-vindos! Estamos chegando com o nosso Entre Linhas dessa terça-feira, dia 3 de agosto de 2021. Eu sou Eudes Figueiredo, estamos aqui com o nosso Entre Linhas para mais uma vez colocar em pauta os destaques para os nossos comentaristas convidados, aquelas principais informações que estão circulando no dia de hoje. Quem vai comentar é Adolfo Padilha e Divaldo Ceresini. A gente começa com o destaque do Adolfo Padilha. Adolfo, bem-vindo. Vamos lá ao seu destaque. Fala, Eudes. Fala, Divaldo. Eu acho que o bom destaque hoje para a gente no programa, um abraço a todos os nossos telespectadores da TV Brasileira, da Prudente News, é a Prefeitura determinar o retorno às aulas presenciais para o dia 16 agora, né, desse mês. Eu acho que é uma decisão acertada, uma decisão que precisa acontecer. Afinal de contas, os nossos alunos não podem mais ficar em casa, passou demais do limite. Eu acho que a Prefeitura acerta em cheio ao determinar esse retorno, porque se faz necessário. Chega, a gente precisa voltar com as crianças, os jovens para a escola, voltar a ter uma vida normal, tomando os devidos cuidados, mas voltar à sala de aula. Isso é essencial para essa juventude e essa criançada toda. Uma boa atitude e que retome as aulas o mais urgente possível. Ok, vamos lá então para o destaque do Divaldo Ceresini. Divaldo, bom dia, bem-vindo. Olá, bom dia, muito obrigado, vamos que vamos, terça-feira começando com tudo. Meu destaque de hoje vai novamente para a questão da nossa ferrovia, da reativação da ferrovia. Ontem nós lembramos que a UEPP cobrou o ministro Tarcísio na visita dele no final de semana aqui em Presidente Prudente, em relação a uma posição mais firme com a Rumo, que é a concessionária da nossa malha, e realmente isso é fundamental. Hoje, no jornal O Imparcial, o Renato Mungo traz uma coluna também tratando do tema, da importância da reativação da ferrovia e por que nós precisamos que o governo haja para que isso aconteça. Não é só cumprir o contrato, é também não prejudicar o desenvolvimento da região. E na coluna dele, ele também lembra que o judiciário também tem o seu papel. Afinal, tem uma ação na qual a Rumo já foi condenada com uma multa que já está superior a 120 milhões de reais e que nunca é executada. Passou da hora de agir também, judiciário. Vamos executar essa multa para pressionar a empresa. Muito bem. Olha, o TSE pediu ao Supremo Tribunal Federal que Bolsonaro seja investigado por disseminação de fake news contra urnas. O tribunal também abriu um inquérito administrativo interno. As duas decisões foram unânimes. Os pedidos se baseiam em ataques de Bolsonaro sem provas sobre a segurança das urnas. Vamos lá, comentando esse assunto, Adolfo Padilha. Agora o presidente vai ser acusado de fake news porque ele questiona, como a maioria dos brasileiros, o código de segurança ou a segurança da urna eletrônica. Agora ele vai ser acusado de fake news porque ele quer uma eleição mais transparente, ele quer uma democracia mais sólida. Toda manifestação contra o Jair Bolsonaro lembra a razão, o respeito às instituições, a harmonia dos poderes, tudo que ele se põe, eles lembram que ele está ferindo um desses conceitos. E nada contra ele é ferir nenhum desses conceitos. Harmonia entre poderes, né? Respeito às instituições, que aliás é o que o governo Bolsonaro mais prega. Respeito às instituições. Agora o que ele mais prega, é a nova bandeira, que a maioria dos brasileiros querem, é o voto auditável. Vocês sabem que em 2015, você não vai ver isso na Globo, a maioria do Congresso Nacional aprovou o voto impresso auditável. Adivinha quem foi contra e mandou as favas, o respeito entre os poderes? Em 2015, o STF. O STF barrou, não quis saber da decisão daqueles que são escolhidos pelo povo brasileiro. Isso em 2015. Né? Então, quer dizer, o STF, qual o interesse do STF em não aplicar o que manda a maioria e a vontade popular? Você já parou para pensar nisso? Não vamos mais discutir aqui o voto impresso, isso é uma bobagem tão grande, tão natural. Claro que tem que ter a comprovação. Eu já disse e vou repetir aqui várias vezes, só 3 países do mundo não têm a comprovação auditável do voto eletrônico, que é Butão, Bangladesh e Brasil. O resto todos fazem auditamento do voto. Aqui já foi provado que tem como
interferir no resultado. Aqui já foi provado, aquele professor da Unicamp que eu falei outro dia aqui, que agora está lá na Finlândia, né? Mandaram ele para a Finlândia, lá da Unicamp. Ele provou, ele mostrou que o sistema já está errado desde o princípio, quando todos os votos caem como se fosse numa caixa só e se misturam todos. Segundo ele, isso é um princípio dentro hoje das regras de segurança totalmente fora de moda, totalmente superado. Então, agora é o quê? Crime de fake news, querer deixar a eleição mais transparente? Essa corda já esticou muito. Esse limite já passou demais. E o presidente Bolsonaro, para irritar a oposição, tem apoio da maioria dos brasileiros. Mesmo que as pesquisas continuem achando todos nós idiotas, burros, quando publicam e a mídia divulga aquelas pesquisas absurdas. Eles ainda insistem em achar que o brasileiro é burro. Então vai ser uma briga boa, né? E você, como eu, que é a favor do voto auditável, não deixe de sair às ruas e lutar pelo seu direito. Ok, Adolfo, vamos lá então. Divaldo Ceresini, o TSE, pedindo ao Supremo Tribunal Federal a investigação aí de Bolsonaro por fake news, né, contra as urnas. Como é que você viu essa notícia? Bom, passadas de pano à parte, né, que quem nasceu para passar pano sempre vai arrumar uma desculpa, mas a realidade é que todo brasileiro que realmente quer a solução desse problema, que realmente quer mais segurança na votação e que, portanto, defende que haja algum tipo de impressão do voto para que haja um backup, né, da informação para que ela possa ser conferida, não está satisfeito com a forma como esse debate está sendo conduzido. Ele está sendo conduzido com cunho político-eleitoral e não com o propósito de resolver problemas. Então, está causando mais problemas. Esse daqui é mais um deles. E é óbvio que quando você faz um ataque sem ter como sustentar isso, sem ter como comprovar isso, você fica sujeito a levar um contra-ataque que o resultado pode não te agradar. Eu volto a manifestar a minha posição favorável à impressão do voto e também volto a manifestar a minha posição de que, da forma como o discurso está sendo construído, ele só serve para justificar um insucesso eleitoral no próximo ano. Não vai ser com Ciro Nogueira e com Valdemar da Costa Neto coordenando os trabalhos que o governo vai conseguir aprovar isso. Afinal, eles já se demonstraram claramente contrários à impressão do voto. E muito pior do que isso, quem está na nossa audiência pode parar para refletir, é algo que está acontecendo lá no Congresso Nacional, que é a reforma política. Mais uma reforma política que pretende implantar o malfadado distritão, que, aliado aos 4 bilhões de reais que o governo está dando para fazer campanha ano que vem, não vai ter renovação alguma no Congresso, se é que a gente quer renovação. Muito bem, olha, a Rede Record de televisão proibiu todos os seus jornalistas e âncoras de emitir opinião sobre notícias e reportagens veiculadas na emissora. A regra não se aplica a comentaristas, que são pagos para esse fim. E a decisão foi anunciada depois que a apresentadora Mariana Godoy, do telejornal Matinal, chamou uma live do presidente Jair Bolsonaro de bizarra. Muito bem, vamos lá falar sobre liberdade de imprensa aqui no Entre Linhas e primeiramente com o Divaldo Ceresini. Divaldo, como é que você vê aí a atitude? É uma empresa privada, é lógico, né? Mas parece que está fazendo uma censura grande aí, né, aos seus trabalhadores. É assim que você vê? É uma censura. A imprensa, ela vive reclamando o direito de não ser, o direito de se expressar, né, de não ser censurado, mas a gente tem que reconhecer o direito que a empresa de imprensa tem de seguir a sua linha editorial. E nessa linha editorial da Rede Record, no entendimento deles, não cabe esse tipo de comentário por parte dos âncoras, especialmente se for contra o presidente. Haja vista que essa emissora de TV é uma forte aliada do governo federal, vendeu novelas para a TV estatal, né? Vende conteúdo também para o governo, então ela não vai ter interesse mesmo em criar nenhum tipo de constrangimento para o governo em especial. Agora, não há o que se falar, no meu entendimento, neste caso específico, uma vez que a empresa está tratando com os seus funcionários,
de cerceamento de direito de imprensa, a própria questão de liberdade de expressão. Lembrando que, por óbvio, aqueles profissionais que não se sentirem confortáveis com essa situação, que almejarem uma outra condição de trabalho, têm todo o direito de buscar isso nos outros veículos que melhor lhe atendam. Muito bem, vamos lá, comentando esse assunto, Adolfo Padilha. Adolfo, com você. É uma linha tênue, né? Essa de impedir jornalista, impedir qualquer tipo de manifestação. Na regra do jornalismo, nós sabemos disso, Eudes, que o apresentador, ele não pode omitir opinião mesmo naquela regra. Ele fala da notícia e dá a notícia. Quem omite opinião, quem tem um ponto de vista sobre tal notícia são os comentaristas, como nós fazemos aqui. E graças a Deus, na maioria das vezes, o meu parceiro de bancada aqui discorda das minhas opiniões e eu discordo da deles. Graças a Deus, né? Nós podemos, eu dou a minha opinião sobre o que eu penso, ele dá a opinião dele sobre o que ele pensa. O Eudes, como âncora aqui no nosso programa, mesmo em vez em quando invadindo um pouquinho, ele sabe que como âncora do programa, a regra em geral é apenas falar da notícia, ou colocar a pauta na notícia para que a gente possa debater. Né? Pior do que isso, muito pior do que isso, é o absurdo do Renan Calheiros contra a Jovem Pan. Isso é muito pior. Essa intimidação contra um dos órgãos de imprensa, um dos maiores do Brasil. É a própria Jovem Pan, essa rádio que ele pede a quebra do sigilo bancário para intimidar, ela tem comentaristas a favor e comentarista contra. É assim que se faz jornalismo. É assim que se prega o jornalismo. O meio de informação, o canal de informação, ele não pode ter um viés partidário parcial. Ele pode dar espaços para quem é a favor e espaços para quem é contra. Mas nunca ele vestir uma camisa e sair em defesa disso, custe o que custar, como a gente vê hoje a Rede Globo fazer, por exemplo. Omite fatos importantes. Aqui em Presidente Prudente, você não viu a TV Fronteira falar um ai da manifestação que lotou o Parque do Povo, né? 20 mil motos. Pelo contrário, né? Pelo contrário. Então, isso não é imprensa, isso não é jornalismo. Isso é imprensa marrom. Quem faz esse tipo de imprensa joga o jogo da imprensa marrom, aquela que pensa nos seus interesses e não no interesse de informar. Ok, estamos encerrando aqui a nossa primeira parte do nosso Entre Linhas de hoje. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já já. Ok, já estamos de volta com Entre Linhas aqui da TV Brasileira, na Prudente News 1070, nas redes sociais. Olha, os deputados Jonatas de Jesus, do Republicanos de Roraima, e Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, protocolaram ontem na Câmara dos Deputados um projeto de lei complementar que faz uma reformulação ampla em toda a legislação partidária e eleitoral. O texto não prevê reserva de recursos para candidaturas de negros e mulheres, o que contraria a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o assunto. Vamos lá, pôr fogo no parquinho aqui nosso, primeiramente com Adolfo Padilha. É um assunto delicado, né? Deputados vão propor aí a reforma eleitoral sem reserva de verbas para negros e mulheres. Tudo que se trata de dinheiro, a cúpula partidária, nossa senhora, eu não vou nem me pegar no tema aqui, que eu também não sou a favor de ter cota, não. Eu sou contra cotas, entendeu? Nós temos vários exemplos aí de que gente venceu na vida, independente da cor, sem precisar de cota, né? E sou contra essa reserva de verba. Mas aqui, no caso específico, meu amigo Eudes, aqui tem um interesse que é muito maior. Porque se eles são obrigados a dar cota, o dono do partido já começa a ficar preocupado. Porque ele vai ter que ter candidato negro, ele vai ter que ter candidato mulher, determinado X daquele valor que nós pagamos, aquela imoralidade do fundão eleitoral, ele vai ter que dar para essa turma. E aí sai do domínio dele. Né? Começam a cotizar legalmente uma verba que ele usa ilegalmente do jeito que ele quer. É só esse o pedaço. É só esse o interesse. Não é mais nada. O Brasil, na verdade, precisa mudar todo o seu sistema eleitoral. O Brasil precisava mudar toda a forma eleitoral que hoje é adotada no Brasil. Né? Nós tínhamos que ter deputados eleitos regionalmente.
Nós tínhamos que ter deputado que não poderia vir de outras regiões e nem daqui para outras regiões para tomar voto e depois nunca mais aparecer. Mas isso é um longo caminho. Dificilmente vai acontecer, porque cada vez mais o sistema trabalha para que poucos tenham o poder até de escolha daqueles que a gente quer votar. Vamos lá, Divaldo Ceresini, como é que você vê esse texto aí apresentado pelos deputados que não prevê naquela regra, né, para os recursos, a reserva de recursos para a candidatura de negros e mulheres? As reformas eleitorais, elas são sempre um balaio de gato. Nós vimos em 2017 a forma como ela foi discutida e ela foi construída exclusivamente para manter aquelas pessoas que já estavam em mandato no próprio mandato, né, para que elas fossem reeleitas. E, claro, dando sempre mais poderes para os caciques partidários. Essa reforma que está em andamento, ela não é diferente, mas ela traz ainda alguns outros agravantes. Ela tem uma proposta aqui na reportagem que a gente está comentando, há simplesmente um foco na questão das candidaturas de negros e nas candidaturas das mulheres. Como se a cor da pele ou o sexo fizesse diferença na competência das pessoas, né? Não há competência nenhuma. A discussão que deveria estar ocorrendo era a extinção dessas verbas, e não a como distribuí-la, privilegiando fulano ou privilegiando ciclano. E não adianta se enganar. Nós já temos a questão das candidaturas femininas, nós tivemos essa regra do percentual mínimo destinado às mulheres, e as mulheres que antes eram laranjas simplesmente para completar o número de candidatos na chapa, passaram na última eleição a ser laranjas também na destinação dos recursos. Vimos lá em Minas Gerais, no PSL de Minas Gerais, o escândalo do Laranjal saindo, e seguramente não foi fato exclusivo do PSL. Existe uma insistência muito grande na criação de cotas, inclusive no processo eleitoral. Isso não contribui para ninguém. A vontade, o desejo de se candidatar, ele deve ser da pessoa e não deve ser imposto à pessoa. Então, nós precisamos ter muito cuidado em relação a isso. E existe dentro, para finalizar o meu comentário, dentro dessa reforma eleitoral, existe a proposta, inclusive, de um percentual mínimo de mulheres eleitas. Não é de candidatas, é de eleitas. O que seguramente não vai contribuir para a inserção da mulher na política e, principalmente, não contribuirá para que a gente tenha gente melhor no parlamento, uma vez que muitas dessas mulheres concorrerão sem o desejo de ser candidatas. Muito bem, vamos lá então para a nossa última notícia de hoje. Vamos falar da privatização dos Correios, a tão esperada privatização aí dos Correios. E o ministro das Comunicações, Fábio Faria, defendeu e explicou ontem o projeto de lei que trata da privatização dos Correios, né, que está em tramitação no Congresso. Segundo o ministro, mesmo com a venda da estatal, que é considerada fundamental pelo governo federal, o serviço postal será garantido a todos os brasileiros, mesmo para aqueles que não podem pagar. Divaldo Ceresini, você acredita que ainda neste governo deve acontecer a privatização dos Correios? O governo, na sua campanha, o presidente ele prometeu muita coisa em relação à diminuição do tamanho do Estado, né? Ele entregou muito pouco em relação a isso. Nós vimos algumas concessões de serviços que não existiam, né? Nós vimos também a venda das ações da BR Distribuidora, que, no meu entendimento, foi um fator muito positivo. E agora a tão aguardada privatização dos Correios. Eu gostaria muito que a privatização dos Correios saísse do papel. Ela tem tudo para sair do papel nesse ano e só não sairá se houver um tumulto muito grande no ambiente político. Tá? É possível que isso aconteça. Nós não vivemos um momento político muito saudável. Isso não é de agora, isso já vem de algum tempo, especialmente, eu diria, do governo Dilma para cá. Mas a coisa tem piorado a cada tempo que passa, né? Nós vemos um governo federal destinando diversas verbas para as bases eleitorais específicas de alguns parlamentares na tentativa de apoio desses parlamentares e com muita dificuldade em conseguir a retribuição, vamos assim dizer, de voto desses parlamentares em favor das pautas do governo. Eu espero que saia, eu espero que a privatização dos Correios saia para que a empresa tenha a oportunidade de crescer e de prestar serviços melhores.
já foi motivo de muito orgulho para os brasileiros. Mas, nos últimos anos, tem dado muita dor de cabeça, apesar do pequeno lucro que deu nos últimos 3 exercícios, desde 2018, que ela tem dado um resultado bom. Então, um resultado bom, não, um resultado positivo, né? Então, eu realmente torço para que a gente consiga construir um ambiente político para que haja a privatização dos Correios. Muito bem, vamos lá. Adolfo Padilha comentando, então, a privatização dos Correios. O Correio foi um dos grandes buracos da corrupção nesse país, né? Pelo partido, pelo PT, enfim, pelo sistema aí que a gente conhece da corrupção. É uma empresa que já foi modelo, só que é uma empresa que ela tem que se modernizar. Ela é uma empresa que ela tem que ficar competitiva no mercado. Hoje o Correio voltou a dar lucro. Deu 1,5 bilhão de lucro, se eu não me engano, no ano passado. Só que para manter ele com a logística, para manter ele com a competição com outras empresas do mesmo segmento, precisa de bilhões e bilhões de investimento. Uma empresa para se manter no topo, não pense vocês que é só ela fazer um serviço bem feito. Todo ano ela tem que se renovar, todo ano ela tem que ter investimento, todo ano ela tem que se adequar ao mercado que é muito rápido. E não cabe a nós bancar uma empresa estatal para fazer isso. Cabe a nós, que nem está sendo feito agora, deixar ela redonda e passar ela para frente. Não cabe ao governo, nem a nós, povo brasileiro, a bancar essa ou qualquer outra empresa. Eu sou a favor da privatização geral de tudo. A eficiência ia ser muito melhor e o custo do Brasil ia diminuir muito com isso. Então o grande problema do Correio hoje não é mais o trabalho que ele faz apenas, é manter os investimentos para que ele fique no topo entre as empresas que fazem a mesma coisa que ele faz. Mudou muito, o conceito eletrônico mudou muito, cartas hoje quase nem são enviadas, quer dizer, tem muita coisa a ser remodelada no sistema do Correio. E isso vai custar muito caro para os cofres públicos. Então, privatizar é uma boa saída. Parabéns ao governo federal por essa iniciativa. Ok, valeu. Estamos chegando ao final de mais um Entre Linhas. Agradecer ao Divaldo Ceresini, Adolfo Padilha. Grande abraço para vocês. A gente se fala amanhã, no mesmo horário, com mais um Entre Linhas. Valeu, muito obrigado e até o nosso próximo encontro.